No episódio de hoje vamos falar a respeito do elo perdido da produção de vinhos no Brasil. A apenas 20 quilômetros de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, arqueólogos encontraram resquícios de uma fábrica de vinhos artesanais da primeira metade do século XX. Trata-se do sítio arqueológico Chácara Caires, no município de São Bernardo do Campo. O proprietário Aurélio Fonseca Fernandes Caires, português dos Quatro Costados, utilizava a chácara para lazer familiar e produzia ali uva e vinho com tecnologias importadas, tais como experiência portuguesa, barris de carvalho francês, rolhas do Alentejo e garrafas europeias de Grécia. Como afirmam o engenheiro Júlio de Souza, no livro Origens do Vinhedo Paulista, em 1859, e o médico e vinicultor Luiz Pereira Barreto, em artigos técnicos publicados entre 1896 e 1900 na Revista Agrícola, se identifica a produção vinícola em cerca de 30 municípios paulistanos entre 1880 e 1900, especialmente ao longo das ferrovias Mogiana Paulista e Sorocabana. Entre eles estão São Roque, cujos vinhos cresceram muito em qualidade e importância, e também São Bernardo do Campo. Talvez o crescimento se deva pela presença na época desta Chácara Caires, que podemos considerar como este elo perdido da produção de vinhos no Brasil. Conforme os arqueólogos, a adega mostra resquícios de ter possuído até 32 enormes barris e grandes tonéis. Os vinhos deveriam ser do tipo Douro e também do famoso vinho verde português. Trechos curiosos relatam esta pesquisa e atestam que adegas, garrafas, tinas e tonéis apontam notadamente para a Chácara Caires enquanto vinícola, com a especialidade de reutilizar garrafas portuguesas para engarrafar seus próprios vinhos, os quais ganhavam novos rótulos de papel. Por sua vez, essas garrafas deveriam ser adquiridas de um único fornecedor lá na Europa. Adquiriam elas no norte português e o garrafeiro, que era a denominação do início do século XX, atribuída às pessoas que se dedicavam a comercializar estes contentores de bebidas, eram oriundas de região do Aveiro, lá no norte de Portugal, e no distrito de Vila Nova de Gaia, região conhecida mundialmente pela produção do vinho do Porto. De outra forma, se você pensa que foram os italianos que inventaram a vinicultura no Brasil, anote a correção. Foram os portugueses. Os portugueses tinham tudo para ser os grandes produtores de vinho do Brasil, até porque detêm uma enorme experiência. Vejamos bem, Portugal produz e consome grandes vinhos há pelo menos 2.500 anos. Como bem nos conta a história, as 13 caravelas que partiram de Portugal com Pedro Álvares Cabral e chegaram no Brasil em 1500, estavam 65 mil litros de vinho para consumo da tripulação. Além disso,
Fique sabendo também que foram os portugueses quem introduziram a uva em nosso país. Considera-se o português Martim Afonso de Souza, donatário da capitania de São Vicente, o primeiro vinicultor em terras brasileiras, ao plantar, em 1532, no litoral paulista, videiras oriundas da Ilha da Madeira. Mas vale lembrar que Portugal proibiu a produção de vinhos por aqui, porque assim poderia prosseguir vendendo seus vinhos para o Brasil, evitando a concorrência. A fabricação de vinhos da colônia ficou proibida de 1789 até 1808, quando aqui chegou a coroa portuguesa. Isso permitiu que muitos nobres ficassem ricos, exportando enormes tonéis de vinhos portugueses para o Brasil, como inclusive mostram aquarelas de Debré de 1830. No entanto, também como registro histórico, deve-se dizer que desde 1650 os jesuítas produziam nas missões seus vinhos de missa. Porém, era aquele vinho utilizado no ritual litúrgico das suas igrejas. Agora vamos concluir pensando desta maneira. Se a família Caires tivesse prosseguido com a produção dos seus vinhos no interior paulista, desde o ancestral Aurélio Caires, hoje teríamos muito além deste registro histórico, de alto valor, é claro, mas também um charmoso vinhedo português na Grande São Paulo. Algo assim como o pequeno e badalado vinhedo Clos de Montmartre, na França. Aquele que lá está com seus míseros 1.556 metros quadrados, encravado no bairro boêmio e vizinho da igreja de Sacré-Cœur. Aquele mesmo que, engolido pelo crescimento da capital francesa, mesmo assim gera receita e prestígio internacional para a Prefeitura de Paris. Então, depois dessa bela história que nos faz refletir a respeito deste elo perdido da vinicultura no Brasil, só nos cabe celebrar este achado da família Caires, porque este achado valeu um vinho. Cada vez que abro uma garrafa entusiasmado a degustar meu vinho, acordo essas lembranças mais antigas que minha gente semeou pelo caminho. O adeus ao seu lugar, terra, família e depois a longa viagem pelo mar até aportar aqui um novo mundo onde somente sonho havia para semear. Traziam meus avós sua coragem para dobrar matos, rios e serranias, e nos seus genes impulsionando a luta, a insistência por melhores dias, a força bruta rasgando a lavoura, na lida a envolver a prole inteira, e assim casas, estradas e galpões, o trigo, o leite, o mel e a videira. O sonho do melhor para a família, receita para novas gerações, imenso amor e fé, e vida, e vinho, e na memória as velhas tradições. As durezas da lida, os laçaços nessa gente e sua caminhada, nos dão a força hoje para seguir em frente, porque foi sempre assim a nossa estrada. Uma lágrima aqui, ali um sorriso, um amigo que abraça, outro ignora, mas sempre o exemplo vivo dos avós, que segue com estes vinhos rumo afora. Por isso,
ergo então um brinde emocionado pela herança que há muito recebi, e os ancestrais de luz sempre ao meu lado, celebro sempre com meu vinho aqui.